E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, se envolveu em uma discussão com ditos ativistas em Alter do Chão, no Pará, onde passa alguns dias de férias junto com sua família. Tudo começou quando integrantes do Engajamundo entregaram uma cafta ao ministro. A atitude foi uma ironia em referência ao episódio em que Weintraub errou a pronúncia do nome do escritor Franz Kafka. Alguns jovens também erguiam cartazes contra o ministro, que pegou o microfone de músicos que se apresentavam no local e disparou críticas ao PT, Lula e até Che Guevara. Em meio a vaias, a confusão aumentou e o ministro bateu boca com outros frequentadores do local. Ao se dirigir a um indígena, Abraham falou, aspas, "Não é porque você está com um cocar que você é mais brasileiro do que eu, seu babaca." Fecho aspas. Weintraub acabou sendo tirado do local pela família enquanto ouvia gritos de fascista. A gente tem aí trechos desse vídeo, tá rodando nas redes sociais de um modo mais longo, a gente separou aqui um trechinho. Pode soltar, Celso. Ô, corajoso! Eu também tenho filho, aqui, ó, olha minha filha. Mas eu não vou na sua casa enquanto você tá comendo. Tá na minha casa. Viu? O Brasil é minha casa também. Não é porque você tá com cocar que você pensa que você é mais brasileiro que eu, seu safado. Safado é você. Você tá certo, minha amiga. Vem no bagulho. Você tá certo, drogueiro. Tem vergonha na tua cara. Tem vergonha na tua cara, seu fascista. Não vai deixar falar. A gente luta por território, proteção. Muito bem, tá aí a cena. Eu assisti a um trecho maior desse vídeo na internet. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, estava de fato sentado na mesa com a sua família, algumas crianças. Para quem não viu esse vídeo ali, ele estava discutindo com os ativistas com uma criança no colo, mas antes de acontecer isso, ele estava sentado na mesa com a família, com as crianças, e aí chegaram ativistas com cartazes em torno da mesa, e aí ele se levantou, se dirigiu para longe da mesa, até para afastar os ativistas da família, e aí pegou o microfone de um músico e aí começou a discursar e a confrontar aqueles ativistas. E aí gerou essa discussão toda. Augusto Nunes, a gente tem visto que o ministro Abraham Weintraub, ele tem uma postura de confronto mesmo, porque nessa situação ele poderia pegar a família e ir embora e talvez não tivesse gerado tudo isso. Aliás, em nome da precisão, eu registrei aqui, falou que ele teria dito seu babaca, mas ele falou seu safado. De fato, eu não acho que ele deveria ter se comportado assim. Eu acho que os ativistas, de fato, entraram ali num momento em que ele estava com a sua família, mas eu acho que é uma soma de erros todo esse acontecimento. Agora, ninguém é mais brasileiro do que o outro, de fato, Augusto Nunes, por ser de determinado segmento da sociedade. Seja branco, negro, hétero, gay, índio, ninguém é mais brasileiro do que o outro. Aí vem, obviamente, uma expressão mais dura, porque ele estava se sentindo ofendido ali pelos ativistas. Então eu acho que ninguém conduziu bem, com habilidade, essa situação. Nós aqui temos sistematicamente censurado é uma palavra ruim, né? Nós temos nos colocado contrários aí a esse tipo de abordagem, até quando acontece com o Gilmar Mendes. A gente diz, olha, não é por aí você abordar pessoas na rua, no restaurante e tal. Agora, também não se pode admitir que o sujeito reaja como aquela besta que é ator da Globo lá, o Zé de Abreu. Zé de Abreu, que fica cuspindo e tal. No caso do ministro, o que tem que fazer? O que fazem todos. É constrangedor, é condenável, agora pega e vai embora, Por quê? Agora também isso acontece, porque da mesma forma que o Gilmar Mendes fica lixando os nervos da nação com provocações absurdas, o ministro, como ele diz que faz, e faz com gosto, quando ele conversou aqui conosco nos Pingos nos Is, uma entrevista até muito franca, boa, tal. Ele aparece com sombrinha lá, guarda-chuva, né? Dançando na chuva. Então, é uma maneira de provocar. Por que não fazem isso com o ministro da Infraestrutura, com o Paulo Guedes? Não fazem. Ele é do estilo brigão, então se expõe a essas coisas. Deve tomar cuidado.
E só um comentário final, não entendo, porque o ministro que acabou de assumir está de férias, né? Não é muito cedo para tirar férias. A gente tem que dar o exemplo, sobretudo quando está no governo. Zé Maria Trindade. Ele, na entrevista aqui, ele confirmou que vai continuar, né, fazendo esse tipo de confronto. Ele disse que é a única arma que ele tem que usar, inclusive de comunicação. Enfim, isso é a característica dele e não vai mudar. É um ministro, inclusive, que não lida com assuntos, vamos dizer, econômicos e que possam propiciar isso. Isso tem cara de armação mesmo. Sabiam que ele estava por ali e reuniu um grupo para ir constranger o ministro que está com a família. Eu sempre, nós falamos aqui, o Felipe até lembrou muito bem de que existem outros meios, não é no sentido de que não deve se manifestar, é que existem outros meios da manifestação, um momento assim não é próprio. Mas foi inaugurado e continuou, isso vai ser uma característica brasileira de constranger as autoridades no aeroporto, nos restaurantes e tal. Então, quem fizer besteira, não espere tranquilidade, não. Nesse caso aí, ele Weintraub, ele reafirmou que pretende dar resposta e pretende estar fazendo esse tipo de comunicação, né? Agora, você tem razão, não é férias, é uma licença que os ministros decidiram tirar, deram uma acalmada em Brasília, porque alguns vêm de outros trabalhos, mas a atividade política ela não para jamais. Brasília está fervilhando aqui, estão todos disputando espaço lá na presidência da República. Olha, Felipe, mudando assim um pouco de assunto, hoje o presidente Jair Bolsonaro lançou um programa muito interessante para quebrar o monopólio da Petrobras na distribuição do gás, inclusive o gás de cozinha, né? Para reduzir preços para indústrias, empresas, inclusive a possibilidade de uso de gás em caminhões. E a ideia que eu fiquei impressionado, que a ANP, na solenidade, mostrou que um botijão de gás custa R$26. Ele é entregue por R$26, mais R$12 de impostos. E ele é vendido, em média, por R$70. Alguns lugares mais, alguns menos, mas é R$70 o preço médio. O que é isso aí? É um monopólio no transporte do gás. A Petrobras vai vender 3 transportadoras, né? E abrir algumas situações, o consumidor pegar o seu botijão de gás, levar numa distribuidora e encher. Aí ele não paga o restante que está no gás, né? Que está ali no fundo do gás, e também não paga o custo do transporte e tal, para facilitar. Então o governo está andando. Só para registrar aqui, eu não defendo que o ministro saia com o rabinho entre as pernas, né? Que as pessoas podem achar isso quando você é confrontado. Só queria registrar o fato que ele realmente saiu. Ele fez todo um discurso e tal, e depois acabou tendo que sair. Ele acabou levando uma criança no colo e saiu com toda a família. O que eu acho é que ele foi para um confronto exacerbado. Até quando ele pega o microfone, a primeira coisa que ele fala, tô aqui com a minha família, com as crianças. Até aí, tudo bem. Ele poderia ter dado simplesmente esse recado e falado, olha só, estou aqui com a minha família e tal, não sei o que, vem esses ativistas atrapalhar o meu momento familiar e tal. Pronto, abaixa o microfone e pronto, e se retira, porque tem gente que não tem jeito, não adianta. Você não vai ganhar no grito ali, sozinho, contra várias pessoas que estão cercando a sua família. Então, inevitavelmente, ele teve que ir embora. A questão é que às vezes ele se estende, às vezes ele fica com raiva, aí bate boca, e eu acho que com pessoas que chegam ao redor de uma família para fazer esse tipo de ato, não vale a pena bater boca. Você descreve aquilo que elas estão falando, você tenta fazer com que essa cena seja filmada e depois pode divulgar e tal para mostrar como é que elas se comportam. Mas se você desce ao nível delas, acaba acontecendo isso que aconteceu, Augusto. É isso mesmo.